E se o que você sempre chamou de fraqueza fosse, na verdade, a sua maior força oculta? Vivemos em um mundo ruidoso, onde o grito é confundido com liderança e o excesso de palavras com sabedoria. Mas existe uma força que não precisa se anunciar. Uma força que brota do silêncio, da presença firme, da alma que sabe quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Touro carrega essa força. Ele não chega para impressionar, mas para sustentar. Ele não aparece para se exibir, mas para permanecer. E esse é o segredo mais oculto do seu arquétipo. O poder do silêncio sagrado, que pulsa como uma canção antiga dentro dos que foram feitos para guardar a terra, o tempo e a verdade. O silêncio de Touro não é apatia. É escuta. Não é fraqueza, é enraizamento. Não é falta de ideias, é sabedoria que não precisa se justificar. Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos em nós se torna o nosso destino. E muitas vezes, o próprio taurino ignora a magnitude de sua essência, porque o mundo ensinou que o que não faz barulho não tem valor. Mas a alma taurina sabe: tudo o que é sólido cresce em silêncio. A raiz não grita, mas sustenta a árvore inteira. O amor verdadeiro não se declara aos quatro ventos, ele age, cuida e constrói. Essa é a energia profunda que o touro traz ao coletivo, o chamado da estabilidade sagrada, da constância curativa, da presença que nutre. Quantas vezes você já se sentiu fora de lugar por ser mais lento, mais calmo, mais introspectivo? Já se sentiu ultrapassado por não correr atrás de tudo, por preferir o que é seguro ao que é veloz? O arquétipo de Touro convida à cura dessas feridas invisíveis. Ele diz, com sua linguagem silenciosa, que o mais valioso é o que resiste ao tempo, e não o que brilha por um instante. O touro desperto sabe que há beleza no ritual, no cuidado, na simplicidade. E que a constância é uma forma de espiritualidade pouco compreendida. A vida interior de quem nasceu sob essa influência é profunda, rica, ancestral. Mas por fora, o mundo vê apenas alguém tranquilo, e às vezes, confunde isso com comodismo. Só que o verdadeiro touro não está parado. Ele está presente. Ele está absorvendo, ancorando, sentindo. Sua espiritualidade é da terra, do corpo, do toque. Sua alma fala através do afeto, da segurança, do que é sólido. Há um templo dentro dele, e ele carrega esse templo aonde vai. Não por vaidade, mas porque ele sabe que o que é sagrado não precisa ser explicado. Apenas vivido. E você, já teve a sensação de que sua maneira de sentir o mundo, lenta, profunda, silenciosa, não era compreendida? Já se pegou tentando ser mais rápido, mais intenso, mais barulhento, apenas para caber num molde que não é seu? Talvez seja a hora de aceitar que a sua essência não é um erro, mas um caminho, um chamado, uma missão. Porque há muita cura no toque que não se apressa. Muita verdade no olhar que observa antes de agir. Muita força na alma que se conhece, mesmo que ninguém mais a veja. Compartilhe nos comentários o que o silêncio já revelou sobre a sua verdadeira força. Você sente que está redescobrindo o seu valor, mesmo sem mudar sua natureza? Touro é o signo que nos conecta diretamente à matéria, não apenas ao mundo físico, mas à essência materializada da alma. É o arquétipo que nos lembra que o espírito não é algo separado do corpo ou da terra, mas que habita e se expressa por meio deles. No silêncio profundo do taurino, há uma sintonia única entre o mundo interno e externo, uma dança sagrada entre a energia da terra e a pulsação da vida espiritual. Essa harmonia é uma das forças mais potentes e ao mesmo tempo mais invisíveis do signo. Carl Jung nos ensinou que o corpo é o templo do inconsciente, e em Touro essa máxima se torna uma verdade vivida. A alma taurina se expressa pelo toque, pelo contato com o real, pela valorização dos sentidos. Para muitos, a busca espiritual parece uma fuga do físico, mas para o touro desperto, o corpo é o caminho. Cada gesto cuidadoso, cada momento de presença física, carrega a possibilidade de um despertar interior. É um convite a sentir a divindade nas pequenas coisas, no sabor da comida, na textura da terra, no calor do abraço. Mas essa profunda ligação com o físico traz também seus desafios.
A alma de Touro pode se prender ao medo da perda, ao apego, à necessidade de segurança absoluta. Esses medos criam sombras que se manifestam como resistência à mudança, apego excessivo ao conforto e relutância em abandonar velhas formas. No entanto, como Jung apontou, integrar a sombra é essencial para a cura e o crescimento. Para o taurino, isso significa reconhecer e abraçar seus medos, vendo-os não como fraquezas, mas como partes fundamentais do seu processo de amadurecimento. Você já percebeu como a necessidade de estabilidade pode, às vezes, se transformar em prisão? Como o desejo de segurança pode sufocar a liberdade? Esse é o paradoxo que o signo de Touro enfrenta. A força da constância versus o chamado para a transformação. Mas é justamente nesse equilíbrio delicado que reside a sabedoria do signo. Não se trata de escolher entre mudar ou permanecer, mas de ser fiel à sua essência enquanto permite que ela evolua com o tempo. E aqui está o convite para você, que sente essa energia taurina pulsando dentro de si. Como você tem se conectado ao seu corpo e à sua essência? De que forma a sua relação com o mundo físico pode ser uma porta para o seu crescimento espiritual? Que partes da sua sombra você ainda resiste em olhar, e que surpresas poderiam emergir dessa integração? Escreva nos comentários qual é o seu maior desafio na relação entre segurança e transformação. Você sente que o seu corpo e sua alma estão em sintonia, ou há algo que precisa ser curado? Cada alma carregada pelo signo de Touro traz consigo uma sombra densa, moldada por medos, inseguranças e padrões ancestrais que muitas vezes permanecem ocultos no inconsciente. Essa sombra não é um inimigo a ser temido, mas sim um território interno que precisa ser explorado com coragem e compaixão. Carl Jung nos ensinou que somente ao integrar a sombra podemos alcançar a verdadeira individuação, o encontro genuíno com o eu profundo. No arquétipo de Touro, a sombra frequentemente se manifesta como teimosia extrema, apego material e resistência às mudanças necessárias. A segurança, quando buscada de forma desequilibrada, vira prisão. Imagine uma árvore com raízes tão fortes que ela se recusa a se adaptar às estações. Essa rigidez pode trazer estagnação e sofrimento, mesmo que venha disfarçada de conforto. A alma taurina, quando desequilibrada, pode sufocar sua própria evolução, recusando-se a abandonar o que já não serve. Mas há uma beleza profunda nesse processo de confronto com a sombra. É como se o touro, ao baixar a cabeça para enfrentar seu próprio labirinto interno, estivesse, na verdade, preparando-se para um salto de renascimento. Não se trata de negar suas raízes, mas de soltá-las um pouco para encontrar um solo mais fértil. Jung nos lembraria que o inconsciente é um vasto oceano de símbolos e arquétipos, e a sombra é a parte desse oceano que evita a luz, esperando para ser acolhida e transformada. Você já sentiu aquela força interna que te impede de avançar? Aquela voz silenciosa que sussurra: não mude, é perigoso, fique onde está. Essa é a sombra taurina falando, protegendo a alma do desconhecido. Mas também é o chamado para despertar, para olhar além do medo e descobrir que a verdadeira segurança vem da confiança em si mesmo e no fluxo da vida. E aqui está a pergunta que pode transformar tudo. Como você pode olhar para a sua sombra sem julgamento, permitindo que ela se torne uma fonte de sabedoria e força? Que passos você está disposto a dar para não ser mais prisioneiro da sua própria resistência? Compartilhe nos comentários uma experiência onde você enfrentou seu medo ou resistência e encontrou uma nova força interior. Você sente que a sua sombra está pronta para ser integrada? No coração do arquétipo de Touro está uma verdade poderosa e muitas vezes esquecida. O corpo não é apenas um invólucro, mas um templo sagrado onde o espírito habita. Para a alma taurina, a experiência física não é uma limitação, mas uma dimensão essencial da jornada espiritual. Carl Jung apontou que a integração entre corpo, mente e espírito é fundamental para a totalidade do ser, e Touro representa essa união profunda. O signo de Touro convida a uma reconciliação amorosa com o corpo, que para muitos é um campo de batalhas e rejeições. Através do cuidado com a matéria, a alimentação consciente, o toque, a conexão com a natureza, o taurino desperto encontra caminhos para expressar sua espiritualidade. Cada gesto simples, como sentir a textura da terra sob os pés ou a brisa no rosto,
pode se tornar um ritual sagrado, um momento de comunhão com o divino. Essa espiritualidade encarnada nos lembra que o despertar não acontece apenas nas esferas abstratas da mente, mas também na presença concreta do corpo. O toque, a percepção sensorial, o ritmo natural do coração são fontes inesgotáveis de sabedoria que nos ancoram na realidade enquanto nos conectam ao mistério do existir. Porém, essa ligação profunda com o corpo traz também desafios. A resistência à mudança física, o medo da perda e a rigidez emocional podem criar bloqueios que impedem o fluxo vital. O chamado de Touro é para que aprendamos a abraçar a impermanência sem medo, respeitando nosso ritmo e limites, mas também nos abrindo para a transformação constante. Você já parou para sentir verdadeiramente o seu corpo? Para escutar o que ele tem a dizer sobre sua alma? O que acontece quando você permite que o corpo seja seu guia e aliado na jornada espiritual? Que práticas você pode incorporar para honrar essa morada sagrada que é o seu corpo? Convido você a refletir e compartilhar nos comentários. Qual é a sua relação atual com o seu corpo e como isso impacta seu caminho espiritual? Você sente que o seu corpo é um templo ou uma prisão? A constância é uma das maiores virtudes do signo de Touro, uma qualidade que muitas vezes é subestimada em um mundo que valoriza o imediatismo e o efêmero. No entanto, para o taurino, a paciência não é apenas esperar. É um estado de presença ativa, um compromisso silencioso com o próprio crescimento e com a vida. É através dessa constância que o touro constrói bases sólidas, não apenas no mundo material, mas também no campo espiritual e emocional. Carl Jung apontava que o processo de individuação exige tempo, perseverança e uma entrega profunda ao que ainda não conhecemos em nós mesmos. O taurino, com sua capacidade de manter o foco e resistir às tempestades internas, é um mestre natural desse caminho. Ele sabe que o solo fértil da alma não é preparado em dias, mas em estações. E assim, com uma fé silenciosa, o touro segue adiante, mesmo quando a luz parece distante. Essa virtude da paciência também está ligada a uma profunda conexão com o ritmo da natureza, que ensina que tudo tem seu tempo certo para florescer. Para o touro, reconhecer e respeitar esse tempo é fundamental para evitar a frustração e a ansiedade que surgem da pressa e da comparação. É aprender a confiar no processo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Mas a paciência não significa passividade. É uma força ativa, que exige coragem para permanecer fiel ao próprio caminho, mesmo diante dos desafios e das dúvidas. É uma dança entre a resistência e a entrega, entre a vontade de avançar e o acolhimento do que é. Essa sabedoria interior é um convite para que você reflita. Onde em sua vida você precisa cultivar mais paciência e constância? Quais frutos podem surgir quando você decide não desistir, mesmo que o caminho pareça longo? Gostaria que você compartilhasse nos comentários como a constância tem sido uma aliada ou um desafio na sua jornada. Você sente que tem sido paciente consigo mesmo e com seu processo de transformação? Dentro da alma de Touro reside uma força silenciosa, quase invisível aos olhos apressados do mundo moderno. Essa força não se anuncia com explosões ou declarações grandiosas, mas se manifesta na resistência paciente, na capacidade de suportar e transformar as dificuldades sem perder a essência. Jung falava sobre essa força como parte da sombra que, quando integrada, torna-se um poderoso motor de cura e evolução. A resiliência taurina não é um simples ato de suportar. É uma arte profunda de moldar a própria vida a partir da aceitação e do compromisso com o próprio caminho. O touro sabe que a verdadeira força não está em resistir cegamente, mas em compreender os ciclos da existência e usar essa sabedoria para se adaptar com dignidade e propósito. Imagine um rio que encontra uma pedra em seu caminho. Ele pode quebrar a pedra ou contorná-la, mas nunca deixa de seguir seu curso. Assim é a resiliência de Touro, uma força paciente que não se dobra ao primeiro obstáculo, mas que aprende a fluir, a transformar o que antes parecia bloqueio em impulso para frente. Essa energia silenciosa também está ligada à conexão com a terra, que traz estabilidade e nutrição. O touro ancorado na terra sabe que a cura é um processo gradual, um trabalho contínuo de cultivo interior. É na constância desse cuidado que a alma encontra a sua força mais autêntica.
Você já percebeu momentos na sua vida em que a paciência e a persistência foram fundamentais para superar desafios? Que lições a sua força silenciosa já lhe ensinou? Como você pode honrar essa resiliência que talvez tenha passado despercebida até agora? Convido você a compartilhar nos comentários uma situação em que a sua força interior fez toda a diferença, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. Você reconhece a sua resiliência como um poder sagrado? No universo de Touro, a Terra não é apenas um elemento físico, mas um símbolo poderoso da cura e da renovação. O toque da Terra representa a reconexão com o ciclo natural da vida, onde tudo nasce, cresce, morre e renasce em constante movimento. Essa conexão é uma fonte inesgotável de força para a alma taurina, que encontra na simplicidade da natureza um refúgio e uma lição de equilíbrio. Carl Jung nos lembra que a alma precisa de rituais para se manifestar, e para o taurino, esses rituais muitas vezes estão ligados ao contato com o mundo natural. Seja pisando descalço no chão, cultivando uma planta ou simplesmente observando a dança das folhas ao vento, esses momentos carregam um significado profundo. Eles são a linguagem silenciosa da alma falando através da matéria. A simplicidade, muitas vezes desprezada na sociedade acelerada, é para Touro um portal para a cura. Não é a complexidade ou o excesso que traz equilíbrio, mas o retorno ao essencial. Essa sabedoria ancestral ensina que a abundância verdadeira nasce do que é genuíno e conectado com a raiz da existência. Mas, para muitos, essa reconexão pode parecer um desafio diante da pressão do mundo moderno, que valoriza o consumo rápido e a produtividade constante. O convite do signo de Touro é para desacelerar, para escutar a voz interior que sussurra a importância do cuidado, da paciência e do respeito pelo próprio tempo e espaço. Você já experimentou momentos em que a simplicidade trouxe clareza e cura para sua alma? Como o contato com a natureza tem impactado seu equilíbrio emocional e espiritual? Que pequenos rituais você pode incorporar para fortalecer essa conexão? Compartilhe nos comentários uma experiência em que o contato com a terra ou a simplicidade te ajudou a encontrar paz ou força interior. Você se permite desacelerar e ouvir o que o silêncio da terra tem a dizer? Dentro de cada alma taurina reside um fio invisível que conecta o presente ao passado distante, um elo que atravessa gerações e carrega a memória ancestral da terra, da força e da paciência. Esse legado oculto, muitas vezes silencioso, é uma parte vital do despertar que muitos taurinos estão vivendo neste momento. É como se uma cortina fosse lentamente erguida, permitindo o acesso a uma sabedoria antiga, esquecida no tempo, mas que pulsa vibrante dentro do ser. Essa sabedoria ancestral não é apenas um conjunto de histórias ou tradições. É uma energia viva, um código profundo inscrito no inconsciente coletivo, conforme ensinou Carl Jung, que espera ser reconhecido para libertar o verdadeiro potencial que habita no coração de Touro. O signo de Touro é um dos grandes guardiões da matéria e da vida concreta. Ele personifica a energia da terra que sustenta, nutre e fortalece. Em seu âmago está a paciência do agricultor que semeia a terra, confiando nas estações para que a colheita aconteça no tempo certo. Essa conexão com o ritmo natural não é apenas um símbolo poético, mas um ensinamento fundamental sobre o processo do despertar espiritual. Não se trata de pressa, nem de urgência. Trata-se de respeito pelo tempo necessário para que as transformações internas se manifestem plenamente, como um broto que rompe a terra com força e delicadeza ao mesmo tempo. Despertar para essa ancestralidade taurina significa olhar para dentro e reconhecer os padrões e crenças que foram herdados, muitas vezes carregando em si dores, medos e resistências que não pertencem mais ao seu eu verdadeiro. São essas sombras coletivas que precisam ser iluminadas com compaixão e consciência para que o processo de cura aconteça. Jung nos ensina que a integração da sombra é essencial para o caminho da individuação, e para o taurino, esse processo é um convite para soltar as amarras invisíveis do passado e abrir espaço para a renovação da alma. Esse despertar não acontece de forma linear ou simples. É uma jornada profunda, por vezes desafiadora, que exige coragem para enfrentar o desconhecido dentro de si mesmo. A alma ancestral de Touro chama para que você se reconheça como parte de um ciclo maior, que transcende sua individualidade e conecta você a uma teia viva de forças invisíveis que sustentam a vida na Terra.
É um chamado para viver com mais autenticidade, abandonando máscaras e expectativas externas que limitam sua expressão verdadeira. A autenticidade aqui é uma palavra-chave. Viver alinhado com a sua essência, mesmo que isso signifique enfrentar a resistência daqueles que não compreendem sua jornada. O silêncio do touro desperto não é uma fuga, mas uma postura de poder e integridade. É um grito silencioso que ecoa na alma daqueles que reconhecem a beleza e a força do simples ato de ser fiel a si mesmo. Em meio a esse processo, surge a questão fundamental: como honrar sua herança ancestral e ao mesmo tempo construir um caminho único e livre no presente? Como você pode usar as lições do passado para fortalecer sua caminhada sem ficar preso a elas? Esta é uma dança delicada entre memória e criação, entre raízes profundas e asas que querem voar. Você já sentiu essa energia ancestral pulsando em você? Já teve momentos em que memórias, emoções ou sensações de gerações passadas pareceram surgir inesperadamente, trazendo mensagens e insights? Essa é a alma coletiva se manifestando, convidando para uma reconexão mais profunda com sua identidade espiritual. Essa jornada é também um convite para que você se torne um guardião da terra, um cultivador da vida que compreende a importância de respeitar os ciclos naturais, de nutrir o corpo e a alma, e de ser paciente consigo mesmo e com o mundo. Ao despertar para essa missão, você contribui para uma transformação maior, não apenas para si, mas para toda a rede de vidas que está interligada ao seu caminho. Ao final deste despertar, o que permanece é uma alma mais forte, mais livre e profundamente conectada com a verdade de sua existência. Uma alma que compreende que o silêncio não é vazio, mas cheio de significado, que a paciência não é espera passiva, mas um compromisso ativo com a vida, que a força verdadeira é aquela que brota da humildade e da presença. Convido você a refletir e compartilhar nos comentários: qual aspecto da sua herança ancestral você sente mais vivo hoje? Que desafios e bênçãos essa reconexão tem trazido para a sua vida? Como você está integrando esse despertar em sua jornada de autoconhecimento e transformação? Cada alma carrega dentro de si um chamado silencioso, uma voz sutil que sussurra verdades antigas e orienta a caminhada rumo à sua missão mais profunda. Para o signo de Touro, esse chamado é especialmente poderoso, pois está ancorado na sabedoria da terra, na paciência do tempo e na força da constância. Jung nos ensinou que a verdadeira realização espiritual acontece quando nos alinhamos com nosso propósito interno, aquele que emerge do inconsciente e ressoa com a essência mais verdadeira do ser. O propósito taurino não se manifesta em grandes gestos ou mudanças abruptas, mas no cultivo paciente e amoroso de tudo aquilo que é real e valioso. É a dedicação constante ao crescimento interior, a construção de uma vida que reflita a beleza do simples, do verdadeiro e do duradouro. No silêncio da alma taurina, o chamado é claro: viver em harmonia com os ciclos naturais, honrar o corpo como templo, e ser um guardião fiel dos valores que sustentam a existência. Mas encontrar esse propósito muitas vezes exige um processo profundo de autoexploração. O caminho não é linear e está repleto de desafios que testam a fé, a paciência e a coragem. É preciso olhar para dentro, confrontar as sombras, integrar os medos e aprender a confiar na sabedoria que brota do silêncio. Jung destacou que essa jornada é uma dança delicada entre o consciente e o inconsciente, entre o eu e o self, e para o taurino, essa dança é vivida com uma intensidade silenciosa que poucos compreendem. Você já sentiu esse chamado interno que parece guiar seus passos, mesmo quando o caminho não está claro? Já experimentou momentos de dúvida ou resistência, mas sentiu uma força interna que o impulsionava a seguir? Esses são sinais de que a sua alma está pronta para avançar na direção do seu verdadeiro propósito. Encontrar o propósito taurino também é um convite para reavaliar o que realmente importa. Em um mundo marcado pelo excesso e pela superficialidade, o taurino é chamado a resgatar a autenticidade e a simplicidade, a se reconectar com aquilo que é essencial. Essa reconexão pode ser profundamente libertadora, permitindo que você descubra um sentido de paz e plenitude que vai além das conquistas externas. Mas esse caminho de alinhamento exige entrega e coragem. É preciso estar disposto a deixar para trás velhas histórias, padrões limitantes e expectativas que não refletem mais sua essência. É uma jornada de desapego, não para se tornar vazio,
mas para abrir espaço para o novo florescer. Você está pronto para escutar o chamado da sua alma? Está disposto a se entregar ao processo de descoberta e transformação que leva ao encontro do seu propósito mais profundo? Que passos você pode dar hoje para se aproximar dessa verdade? Convido você a compartilhar nos comentários como tem vivenciado esse chamado interior. Quais são os sinais que você tem percebido? Como tem lidado com os desafios do caminho? Sua experiência pode inspirar outros a também ouvirem sua voz interior. O despertar para o poder interior de Touro não é um evento único, mas um processo contínuo, uma dança eterna entre a alma e a matéria, entre o silêncio e a expressão, entre a sombra e a luz. Como nos ensinou Carl Jung, a individuação, esse encontro profundo consigo mesmo, é a mais alta forma de cura e realização. E para o taurino, essa jornada revela que a verdadeira força está em ser fiel à própria natureza, abraçando cada aspecto, desde a paciência até a coragem, desde o apego até o desapego. Integrar o poder de Touro significa reconhecer que você é parte de um ciclo maior, que sua presença tem valor mesmo quando o mundo não reconhece. É aceitar que o silêncio pode ser tão expressivo quanto a palavra, e que a constância pode ser uma forma de revolução. Essa integração traz um senso de paz profunda, porque você não precisa mais lutar contra quem é, mas pode fluir com sua essência, nutrindo sua alma com o que realmente importa. Muitos que despertam para essa força interior percebem que o caminho da transformação não precisa ser solitário. Encontrar a comunidade, os espaços onde o silêncio é respeitado e a presença é valorizada, torna-se um passo essencial para o crescimento. É nesse ambiente de apoio que o touro pode florescer em sua plenitude, compartilhando sua sabedoria e amor de maneira autêntica e poderosa. No entanto, a jornada também exige que você cuide do equilíbrio entre dar e receber, entre trabalhar pela segurança e permitir a fluidez da vida. O poder de Touro não é sobre controle rígido, mas sobre a capacidade de criar estruturas que sustentam a liberdade e a criatividade. É a alquimia da terra com o espírito, onde o corpo é templo e o coração é o altar da transformação. Você já percebeu como sua vida mudou desde que começou a se permitir esse processo de despertar? Quais novos sentidos, forças ou paixões emergiram? Que hábitos ou crenças você deixou para trás para abrir espaço ao que realmente ressoa com seu ser? Convido você a refletir e compartilhar nos comentários suas experiências de integração. Como você vive hoje a energia taurina no seu cotidiano? Que práticas têm ajudado a nutrir essa conexão profunda com você mesmo e com a vida? Lembre-se, o caminho de Touro é único para cada alma, e cada passo dado com amor e presença é uma vitória sagrada. Que seu despertar seja uma celebração do poder silencioso que existe em você, um poder que cura, sustenta e transforma. Se este conteúdo ressoou com você, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para continuarmos juntos nessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade profunda. Sua presença aqui é um sinal de que estamos todos conectados, despertando para a força eterna da alma.